O que vocês acham da gente pegar, quem tiver pergunta, deixar tudo para o final, pode ser? No final. Eu apresento tudo e aí a gente abre para as perguntas, questionamentos, dúvidas e tudo mais que tiver, pode ser? Beleza. Então tá bom. Vou começar Pessoal, então. Boa noite. Mais uma apresentação. Vamos para a última apresentação da sexta-feira. São 9h16. Estamos todos aqui, os guerreiros da pós, né? Nós temos agora a adequação LGPD com os alunos do Rogério, Abraão, André, Camille, Hugo, Luiz Eduardo, Tassiana e Warley ou Warley? Eu não sei direito. Desculpa. Warley. Perdão. Eu vou deixar minha câmera fechada, meu microfone desligado. A palavra de vocês. Boa apresentação. Obrigado. Compartilhar. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim, Rogério, está apresentando. Ótimo. Adequação à LGPD. Okay. Pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios de Tecnologia da Informação. Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin. Os pós-graduandos são Abraão de Matos, André Santos, Camille Regina, Luiz Eduardo, Rogério Carmo, Tassiana Garcia, Warley de Oliveira. Com um projeto estabelecido, monta-se o termo de abertura, com uma abordagem nos detalhes do projeto, de maneira sucinta, passando a demonstrar as demais fases que comporão o projeto com o máximo de detalhes possíveis. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro das nossas ferramentas, usamos ferramentas para desenvolvimento de gráficos, de estimativas, de projeções, bem como ferramentas de gerenciamento de tempo. O uso dos dados coletados permitiu que fossem feitos apontamentos assertivos e acertados, minimizando os impactos financeiros que toda mudança impõe aos usuários e que, neste projeto, ficaram dentro do estabelecido inicialmente. Utilizou-se 87,1% dos recursos financeiros estabelecidos, o que trouxe muito otimismo para a contratante dos serviços. A distribuição correta e acertada dos recursos financeiros e a comunicação como centro de resolução dos problemas permitiu o cumprimento dos prazos dentro do estabelecido. Tendo as necessidades parcialmente atendidas, neste início de projeto, a organização recebeu a prestação de serviço que a atualiza e a deixa dentro da nova norma legal. Introdução. A LGPD entrou em vigor em 2020. Em 2019, foi aprovada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A LGPD tem como uma matriz, seguindo também outras, mas essa também é bastante relevante, a GDPR da Europa, que também lá é a regulação de proteção dos dados dos cidadãos europeus. Segundo o SERPRO, a LGPD permite a transmissão transfronteiriça de dados, né, desde que se tenha o consentimento do titular dos dados. O titular pode executar em um pré-contrato ou um contrato estando protegido tanto a si quanto a terceiros. Um dos motivadores para a LGPD e também a legislação semelhante é o fato do aumento dos crimes cibernéticos. Adiante, vamos apresentar uma tabela que mostra as ações de criminosos em 2019 e 2020 e o percentual de aumento nas principais plataformas de comunicação via web. Aqui está a nossa tabela, o comparativo dos 2 anos, 2019 e 2020. No Google, o aumento dos crimes cibernéticos, em que as denúncias foram registradas, cresceu 75,28%. O Facebook registrou um aumento de 56,13%. O YouTube registrou um aumento de 116,07%. E o Twitter ficou com o mais elevado, 261,80%, de denúncias registradas contra crimes cibernéticos realizados através dessas plataformas. Termo de abertura. O mesmo serve para controle de versões, definir os objetivos, né, adequação aos padrões exigidos pela Lei nº 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
a justificativa do projeto: adequar uma empresa de contabilidade aos serviços online em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que entrou em vigor em agosto de 2020, e tendo essa norma novas regras de proteção de informações e dados. Partes interessadas, stakeholders, os proprietários, os investidores, as entidades de classe, fornecedores, parceiros, concorrentes, colaboradores, usuários do produto ou serviço, terceirizados, sindicato e governo. Ou seja, em síntese, são todos os interessados direta e indiretamente no negócio e que, de alguma maneira, vão fazer parte dele o governo através dos tributos, né, através das legislações, os sindicatos quando representam alguma classe, as entidades de classe quando também o fazem, e os colaboradores que têm interesse das empresas abertas para, dali, continuarem auferindo seus recursos. Premissas do projeto: monitoramento e controle, sessões de planejamento, gerente de projeto, apoio geral à cultura de projetos, gestão de riscos, estimativas reais, gerenciamento do patrocinador, comunicação, trabalho das pessoas envolvidas e gerenciamento do escopo. Mapa de riscos. O mapa de riscos foi feito através de um mapa mental, que ficou excelente, e eu quero destacar a questão dos ataques cibernéticos. Assim como eu citei lá no início, são um ponto, um gargalo. Eles cresceram muito, alguns casos, como o Twitter, eles mais que dobraram, quase triplicaram os crimes cibernéticos registrados. E então, a LGPD vem de encontro com essa realidade, essas mudanças, essas crescentes negativas que a rede está permitindo. A LGPD vem para poder criar mecanismos para que as pessoas mais leigas possam estar dentro da rede e de uma maneira mais segura e de uma maneira mais tranquila, tanto para as empresas quanto para os seus consumidores. Orçamento do projeto. Do lado esquerdo, nós temos a descrição das atividades, e na nossa última coluna, que apresenta o custo real, nós temos o somatório, que apresenta aquele percentual que eu citei no início, que representa os 87% do valor inicial do projeto, que inicialmente a gente tinha estabelecido R$100 mil para todo o projeto, e com as aplicações, com todas as tratativas, com as divisões, com o gerenciamento dos custos, e tudo que a gente abordou dentro do nosso grupo, a gente chegou a esse percentual sendo trabalhado diante das tarefas. Depois de produzidas, a gente pega o que está orçado, pega o que foi realizado, faz o paralelo, faz o comparativo e faz a quitação junto ao prestador de serviço. Requisitos e recursos de atividades. Aqui nós colocamos a hora homem, né, unidade por dia. Vamos citar o exemplo do gerente de projetos, quantidade necessária 1 apenas. Ele tem a função de gestor, o custo estimado de R$190. Essa tabela completa ela está no nosso trabalho, que foi entregue também. Aprovações. O comitê de aprovações, os responsáveis por sua assinatura e as datas que foram estabelecidas pela primeira aprovação, quando a gente estava tratando a EAP, estava trabalhando as iniciativas junto com um termo de abertura, para poder a gente desenvolver tudo que a gente fez até esse presente momento. Aquisições em projetos. As aquisições em projetos, elas são fundamentais, porque são itens, são coisas, são produtos, são serviços que determinada empresa precisa para poder fazer com que o seu projeto rode, fazer com que o seu projeto vá adiante. Para o nosso projeto, a gente deixou destacado que precisa de aquisição de servidor, licenciamento de software, implantação de servidor de domínio mais firewall, aquisição de serviço jurídico, né? Um consultor jurídico, um assessor jurídico dentro da empresa acompanhando todas as tratativas com relação aos tratos do atendimento da empresa online. Aquisição de serviço de backup em nuvem e implantação de link dedicado. Cronograma geral do projeto. Aqui nós temos a abordagem descritiva das atividades, iniciando por estudo e mapeamento e finalizando em treinamento dos usuários. Gerenciamento do cronograma. O gerenciamento do cronograma é para poder fazer toda a tratativa de como está sendo distribuído o cronograma, as atividades que estão sendo abordadas e como elas têm sido tratadas. Aquelas que são mais urgentes, aquelas que podem aguardar e aquelas que, porventura, possam estar em atraso.
nós conseguimos um diferencial no nosso projeto, que foi estabelecer lista de contato com alguns profissionais, de preferência 3 profissionais, que a gente sempre deixava em stand-by, justamente porque quando encontrássemos uma barreira de um profissional não poder nos atender, a gente ter uma segunda e uma terceira opção, para a gente poder não perder aquele atendimento e não ter que prorrogar ou ter que fazer alterações, porque quando alteramos uma variável, todas as demais que recebem o reflexo daquela variável vão sofrer alterações, principalmente a questão do tempo. Gerenciamento dos custos. Como eu abordei inicialmente, né, a gente trabalhamos pegando aquilo que foi orçado, pegamos aquilo que foi realizado, fazemos o levantamento, para daí fazermos o pagamento do profissional que nos está atendendo nesse processo de adequação. Gráfico de Gantt, ele vai iniciar também no estudo e mapeamento e se encerrar no treinamento dos usuários, que esses usuários são o público interno de dentro da empresa, que precisam receber devidos atendimentos, devidos ensinos para poder aceitar aquela cultura, esse novo comportamento trazido pela lei, justamente para que a adequação não fique a desejar no processo de atendimento. Porque, às vezes, quando se implanta um novo serviço ou um novo processo dentro de determinada organização, quando a parte dos recursos humanos, que são as pessoas, são os colaboradores que ali estão, não estão devidamente treinados, não estão devidamente capacitados, tende a haver uma distorção. Por quê? Às vezes a empresa está trabalhando um produto online e não avisou o seu colaborador interno, o cliente liga para obter uma informação, olha, eu vi um anúncio assim no site da sua empresa e que está falando que vai fazer isso e isso e isso para o consumidor. Está funcionando? O atendente vira para o cliente e fala, eu não sei do que o senhor está falando, deixa eu buscar uma informação. E aí ele vai perguntar para o da direita, vai perguntar ao colega da esquerda, vai perguntar ao segurança, vai perguntar a alguém. E aí, muitas vezes, essa informação está lá no alto escalão, está com a diretoria, não foi repassado, não foi trabalhado a implantação de maneira saudável, e aí você tem esses erros. E nisso você perde clientes importantes num processo de conquista de mercado. LGPD, definição. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018. O seu artigo 1º dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aplicação da lei. De acordo com o artigo 2º, os principais fundamentos são o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Sujeitos envolvidos. Na relação entre os sujeitos envolvidos, nós temos 4 sujeitos. O titular, que é o titular dos direitos, a pessoa que vai ter os seus dados protegidos, o encarregado, que vai fazer o intercâmbio entre o controlador e o operador, fazendo com que as informações para o titular sejam trabalhadas, que as garantias que a lei deixa disponível para o usuário possa ser atendida, que a lei possa amparar ele no atendimento propriamente dito, no mundo real, no mundo que realmente as coisas acontecem. O controlador e o operador são as pessoas que vão estar trabalhando as informações, vão estar trabalhando os dados, fazendo os tratamentos, separando dados sensíveis dos dados meramente comuns, e o encarregado é a pessoa que vai estar à frente do titular, recebendo as informações do controlador e do operador para poder chegar ao titular. Quando isso, porventura, fizer uma requisição, se o titular chegar ao encarregado e falar assim, eu preciso saber sobre o tratamento dos meus dados que eu deixei aqui na clínica, no hospital, numa loja de departamento, numa empresa, eu quero saber o que foi feito com os meus dados. O encarregado é a pessoa que vai fazer essa função. O encarregado é o funcionário que a empresa que está se adequando à LGPD, ela vai ter essa contratação. Ainda não é visualizado porque é um processo de adequação, mas ela vai precisar dessa pessoa. Por quê? Quando a gente chegar numa empresa para poder resolver problemas de tratamento de dados, a gente vai poder pedir para falar com essa pessoa, ou esse sujeito envolvido. Eu quero falar com o encarregado, a pessoa responsável pelo tratamento de dados dentro da empresa. É o encarregado, é ele que vai fazer. Porque o controlador e o operador
pode ser uma empresa terceirizada que está prestando apoio junto àquela entidade, pode ser também associado a um atendimento jurídico, mas é o encarregado que vai responder, é o encarregado que vai fazer a frente junto ao titular. Requisitos para os tratamentos de dados. Nós destacamos 2, que consideramos os mais relevantes, né? E de acordo com o artigo 7º da LGPD, nós temos 2 hipóteses. Uma, para acontecer o tratamento de dado, precisa ser mediante o consentimento do titular. A segunda oportunidade é para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Aqui o controlador entra fazendo o papel dele. Por quê? Porque se ele recebe um mandado judicial, se ele recebe uma intimação e precisa responder à justiça com algum dado ou algum tratamento que ele realizou, ele tem que passar o dado, não é facultativo, por imposição legal, cumprir a obrigação legal. Recebeu uma intimação, eu preciso saber se tal pessoa teve aí, deixou o documento, tudo, serve até mesmo para poder descobrir potenciais falsificadores, pessoas que praticam fraudes com cartões de crédito, fraudes com cheques, fraude com documentos, né? Então, é um mecanismo que tanto vai ajudar as pessoas naturais a evitarem que seus nomes sejam vinculados a ações criminosas, quanto as empresas de receberem golpes desse tipo de estelionatários. Tratamentos de dados sensíveis. Os tratamentos de dados sensíveis somente poderão ocorrer nas seguintes hipóteses. 1. Quando o titular ou responsável legal consentir. 2. Sem o consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a. Cumprimento de obrigação legal, aquilo que eu já falei anteriormente. Se for por um mandado judicial, por uma ordem, né, ele precisa fazer a entrega ou precisa fazer o tratamento que a justiça ali solicitar. Artigo 12. Dados anonimizados. Não serão considerados dados pessoais para fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando os esforços razoáveis puder ser revertido. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. Direito dos titulares. A LGPD garante ao titular dos direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade, além da titularidade dos seus dados assegurados. Assim, o titular dos dados pessoais tem o direito de obter do controlador, a qualquer momento e mediante requisição, alguns dos direitos selecionados abaixo: confirmação da existência do tratamento de seus dados pessoais, acesso de todos os dados pessoais de sua titularidade que estão sendo tratados pelo controlador, correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Tratamento de dados de crianças e adolescentes. Eu considero esse artigo 14 como um marco muito bacana e muito expressivo dentro do que a gente vê hoje. Eu tenho certeza que os senhores e senhoras já viram o pai, a mãe, o tio, ou até o próprio irmãozinho entregar o celular para uma criança, né? Passou ali de 1 ano de idade, conseguiu caminhar, está segurando as coisas, já está pedindo um celular. Às vezes até bebê. Eu tenho um sobrinho que às vezes tenta tomar o celular da mãe dele aos trancos e barrancos, de pendura e peleja. Ele é bebê, ele ainda nem caminha. E tenta pegar o celular por tudo, já chora por causa do celular. Então, você entrega ali para a criança. Hoje, a lei já está fazendo um amparo da criança. Por quê? O tratamento de dados pessoais das crianças também entram nesse requisito. Por quê? Vai precisar tratar de dados. E é dado de criança, é menor de 18 anos, é uma pessoa totalmente incapaz para a vida civil, você vai precisar do consentimento do pai ou de um dos responsáveis, de acordo com o que está tratando aqui o parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. É um marco de modernidade para a lei, já cuidar ali das crianças, porque é um meio até mesmo de deixar que seja aberta uma porta para eles, porque eles precisam do pai, precisam da mãe, precisam do responsável legal para estar direcionando eles. E no mundo digital não é diferente. Término dos tratamentos de dados.
O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses: verificação de que a finalidade foi alcançada, fim do período de tratamento. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades: o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Salvo quando a lei mandar ser arquivado o documento, aí vai ter prazo legal, e aí a gente vai entrar aqui em outra ciência, que eu não vou me estender nela, mas vou tratar só o tema básico, arquivista, arquivologia. Por quê? Porque cada documento tem um período de guarda. Se for um documento judicial, ele pode ter de 5 a 10 a 15 anos, e assim sucessivamente. Tratamento de dados pessoais pelo poder público. O tratamento de dados pelas pessoas jurídicas de direito público, referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que 1. Sejam informadas as hipóteses em que o exercício das suas competências realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Tratou os dados da pessoa, o poder público, as empresas públicas, todo o conjunto público tem o dever, né, de, em algum momento, se for necessária a publicação, usar os próprios sites que eles têm para poder fazer a publicação dessas tratativas. Transposição internacional de dados. A transposição internacional de dados será permitida somente nos seguintes casos. 1. Para países ou organismos internacionais que proporcionem o grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Número 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previsto nessa lei. Cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrões, normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de condutas regularmente emitidos. Benefícios para a empresa. Melhora do relacionamento entre a empresa e o consumidor, mais segurança e melhora a organização e gerenciamento de dados. As punições previstas na lei. Os agentes de tratamento, tanto o controlador quanto o operador, que violarem as normas previstas na LGPD, estarão sujeitos à aplicação de advertências, multas, sanções administrativas pela autoridade nacional, que são a advertência com infração, com indicação do prazo para a adoção das medidas corretivas. Multa simples de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, e limitada ao total de 50 milhões de reais por infração. Eliminação dos dados pessoais aos quais se refere a infração. Princípios da LGPD e a nova visão da privacidade. Segundo o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, ele destaca como uma exposição dos dados, tal como o padrão de consumo dos clientes, é algo importante e passível de prévia autorização, sendo impedido o consentimento obrigatório por cláusula contratual, algo que o ministro julgou como abusiva. Segundo a palavra dele, abre aspas, de fato, a partir da exposição dos dados de sua vida financeira, abre-se leque gigantesco para as intromissões diversas na vida do consumidor. Conhece-se seus hábitos, monitoram-se sua maneira de viver, a forma com que o seu dinheiro é gasto. Por isso, a imprescindibilidade da autorização real e espontânea quanto à exposição. Não bastasse o panorama traçado acima, considera-se abusiva a cláusula em destaque, também porque a obrigação que ela anuncia se mostra prescindível à execução do serviço contratado, qual seja a obtenção de crédito por meio do cartão. STJ 2017.
Isso posto revela a importância da conscientização da legislação sobre como a personalidade humana se constrói em seu íntimo. Os dados pessoais necessitados de uma especial proteção para a formação saudável do indivíduo na construção natural da sua personalidade, elemento fundamental para a experiência humana. Fica evidente que o diploma entende que o ser humano e seus dados são indissociáveis e a proteção deles é imperativa. Ao proteger os seres humanos e um dos seus direitos fundamentais, que é a privacidade, está se protegendo um ser único e complexo, totalmente suscetível às condições do ambiente e que depende das condições adequadas para que o seu desenvolvimento se dê de maneira completa e mais ampla possível. Cotes e Oliveira, 2018. Considerações finais. Inicialmente, é estabelecido o controle de versões, lá no termo de abertura. Daí, o termo de abertura é montado e proposto para dar-se início a um projeto. Isto feito, tem-se na sequência os objetivos, pois os mesmos são fundamentados na Lei de Proteção de Dados e em critérios de sucesso e SMART. Justifica-se o projeto e, por fim, demonstra-se a estrutura do mesmo nas fases e entregas. As partes interessadas no projeto são todos os envolvidos, direta e indiretamente no mesmo, pois todas as variáveis devem ser consideradas, porque com a alteração de quaisquer delas, altera-se significativamente o projeto, podendo torná-lo inexequível, onerosamente inviável ou pouco proveitoso. Para as premissas, tem-se uma abordagem do que as alterações devem e podem causar, as que são controláveis, as que podem aguardar o processamento mais demorado, as urgentes e as que não alteram de imediato o projeto. No orçamento do projeto, apresenta frações de custo do mesmo, que neste trabalho ficam estimadas em R$ 87 mil, ficando abaixo do previsto no termo de abertura, que foi estipulado o valor de R$ 100 mil. O gerenciamento deste item é fundamental para ser evitada a extrapolação financeira, que em muitos casos bloqueiam, travam ou cancelam o projeto, pois o tornam oneroso excessivamente. Apresenta-se nesta obra uma distribuição racional que torna o projeto economicamente viável e sustentável. As aquisições apontam para compras fundamentais para o desenvolver do projeto dentro da organização, pois foram compras que permitiram que a parte física e lógica pudessem se alinhar para ser entregue à estrutura completamente organizada com eficácia e eficiência comprovadas pela organização. Os riscos foram manifestados em mapas mentais e demonstrados com soluções, para que, além de serem apontados os mesmos, eles sejam tratados com o fim de evitar a inoperabilidade dos sistemas e da organização. O cronograma do projeto foi desenvolvido levando em conta os aspectos trabalhistas devido ao fato dos cancelamentos por parte dos profissionais nos atendimentos nas fases e entregas do projeto, para que o mesmo seja entregue conforme o combinado. Para isso, montou-se listas de contatos com profissionais, com pelo menos 3 profissionais, para que os furos e os não atendimentos fossem minimizados. Dentro da legalização, tem-se a LGPD, que fundamenta esta obra e que tem como princípio essencial a proteção de dados pessoais e o objetivo central de garantir ao titular mais liberdade em relação ao uso dos seus dados. A nova cultura imposta pela lei gera uma grande repercussão na atividade empresarial, exigindo adequações operacionais no tratamento de dados para que a privacidade e a transparência andem juntas. A Lei de Proteção de Dados Pessoais é um produto direto da necessidade de uma área do direito, que ainda tem muito a crescer e se transformar, resultantes de uma preocupação fundamentada. Este diploma legal, apesar de recente, é essencial para a construção de respeito à identidade e privacidade dos indivíduos e já está preparada para transformar a ciência jurídica de modo a aperfeiçoá-la, para que produza resultados reais e pertinentes com um mundo cada vez mais conectado e complexo. Aqui estão nossas referências, usamos Bastos, Bloom, Brandão e todos os demais autores, que até mesmo aqueles que a gente citou durante a nossa obra. Está encerrada a nossa apresentação e eu abro a oportunidade para que todos possam fazer as perguntas e os questionamentos necessários para a gente poder encerrar a noite.
Bom, eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Queria dar os parabéns para vocês. Rogério, Luciana, André, Camille. Deixa eu ver o que mais aqui para não esquecer. Luiz Eduardo. Rogério, Abraão, André, Camille, Hugo, Luiz Eduardo, Tassiana e o Arley. Não faltou ninguém, não, né? Não esqueci ninguém, não. Não. Copiei aqui com a lista na mão, tá tranquilo. Com a lista na mão, tá tranquilo. Ficou 10. Copiei aqui na planilha. Mas, assim, a gente teve 2 trabalhos sobre LGPD com viés diferentes, né? Bacana. 2 assuntos, mas com viés diferentes, mas que, como a palavra que a gente mais usou de hoje para hoje, né? Também vendável. Porque hoje, e eu vou confessar uma coisa para vocês, eu conversando com o Kinep outro dia, eu estava vendo uma publicação de um instituto aí, e antes, quando saía, no meu caso mesmo, quando eu fui nomeado em 2016, eu vi lá, publicava o instituto lá, o CPF do caboclo lá no Diário Oficial da União. Qualquer posição que você abre lá, você pega o CPF. E a gente estava conversando sobre isso outro dia, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão. O governo federal, ele oculta os 3 primeiros dígitos e o dígito verificador. Só aparece o segundo e o terceiro conjunto de 6, né, com 6 números no CPF. E, de novo, começou essa instituição a postar nomeações e outras coisas de servidores e candidatos com CPF. Eu mostrei porque o Kinep, pode ser instituição. Acho que no Nordeste, não sei qual estado que é agora, com o CPF. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Precisa ter alguma coisa para o pessoal trabalhar em cima disso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, é mais um trabalho. Aí me vem depois 2 trabalhos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e culmina o que a gente estava falando sobre isso. Mas um com viés diferente, o outro usando os métodos ágeis de vocês, adequação à LGPD, um outro projeto com um outro viés. Ou seja, a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz de nós termos conseguido chegar até aqui, termos findado essa etapa. Agora cabe a nós, professores, né, avaliarmos, vermos os trabalhos, avaliarmos para a semana que vem lançarmos essas notas para vocês. Eu não vou me alongar muito, não, porque já são quase 10 da noite. Eu confesso para vocês uma coisa, eu estou morrendo de fome. 4h30 de apresentação. Já chegou água, já chegou chá, mas não chega nada de comer. Não chegou nem uma linguiça toscana assada para poder tirar o gosto. Tá bom, você é breve. Parabéns pelo trabalho, ao grupo, pela maturidade, por terem trazido aí um embasamento consistente, né, que tratam a temática que é sim, relevante e necessário. Né? Então, parabéns, né? Na apresentação, eu estava assim, caramba, que horas que esse cara vai falar de custo de cronograma? Aí eu vi o custo, falei, pô, legal. Mas é isso aí, né? Parabéns. Obrigado. E que vocês continuem nessa pegada. Tá? Valeu. Nessa caminhada, claro que o sarrafo vai subir, Com mas certeza. Pelo que eu vi, sim, a minha percepção, estamos todos no segundo semestre, no segundo período, né? Ufa, que bom. Para ter uma aula inaugural maravilhosa. Essa é a minha percepção. Porque eu gostei muito dos trabalhos, nível de maturidade da turma. Sim, parabéns. É isso que a gente planejou. Tá? Passa a bola, volta a bola para o Daniel, para o Lindinei falar, depois a gente tirar a foto final e todo mundo ir jantar, porque amanhã tem mais... Daniel. Oi? Esse trabalho tem muito de direito, que é a minha área, né? Eu ia te falar isso, cara. Bom, então eu só tenho 60 perguntas. Vou começar, tá? Então tá bom, bora lá.
Não, só dar os parabéns e dizer Obrigado. que está todo mundo aqui precisando jantar. Tá bom, vamos lá. Quem Não, mas puder, falando sobre o trabalho, gostei muito do trabalho, é uma pesquisa muito bem feita e já é um trabalho de final de curso, praticamente, né? Só parabenizar. Não, que isso, não fala isso não. O sarrafo vai subir, cara. Pô, Tá bom, então não gostei. Não gostei. Professor, quando for publicar, edita, corta essa parte, deixa só É, aquela parte. tira aí, Corta que ele não gostou e volta ao normal. aí que a gente vaga tudo, quer mostrar que o negócio aqui é descontração. É sério, mas é sério, são trabalhos sérios, mas também nós também vivemos e a gente também descontrai muito. Né, Lindinei? Siga o conselho do Lindinei. Claro. Lindinei, quer perguntar alguma coisa? Agora é sério. Não, gostei muito do trabalho mesmo. Só parabenizar a você, Daniel, mais uma vez, Ricardo, A nós. você, né? pelo Você- apoio. Eu digo E que a você, todos, né? você é o comandante da semana acadêmica. Você divide as tarefas, como a gente faz aqui, como o KNAP faz. Também eu aprendo com vocês. Você dividiu as tarefas e a gente conseguiu fazer. Tivemos problemas lá, tivemos aqui, a gente tem, faz parte. Nós estamos vivendo um cenário pandêmico em que as coisas estão sendo online. Então, a gente não... A tecnologia ela é feita para servir o homem, de fato. Só a tecnologia por si só não existe. Todo mundo fala que a tecnologia... Vamos pensar, os computadores são isso, aquilo. Nós somos. Porque nós programamos os computadores para trabalhar e fazer o que a gente quer. Então, quando erra, não é o computador que erra. Nós que fizemos algo errado. A picanha está no forno. Então, assim, eu encerro, eu fecho com chave de ouro. Eu agradeço muito. Agradeço aos colegas que prestigiaram. Agradeço a todos vocês que estão aqui até agora. Agradeço, de novo, a paciência. Agradeço a compreensão pelas nossas falhas que a gente apresenta. A gente sabe que nós não somos perfeitos, nem eu quero ser perfeito, porque quem é perfeito é Deus. E mesmo assim foi crucificado. Então, assim, quem sou eu para querer achar que sei tudo? Eu não sei nada, eu aprendo um pouquinho a cada dia com vocês todos. Com cada especificidade de cada um, com cada conversa que eu tenho, com cada um que me chama para conversar, fazer isso, eu tiro uma lição e eu aprendo alguma coisa. E a vida, para mim, é sempre um aprendizado, é constante. Eu nunca quero parar de aprender. E eu falo com vocês, eu continuo fazendo isso porque eu gosto. Eu amo fazer isso aqui. A minha alegria é isso aqui. Quando eu tiro para tomar minha cervejinha, eu tiro para tomar cervejinha. Quando eu tiro para dar minha caminhada na bicicleta, eu faço isso também. Mas eu nunca deixei de gostar de fazer isso que eu faço. Eu amo isso aqui. Para mim, cara, é meu combustível. Vocês podem falar assim, podem falar o que quiser, mas meu combustível é isso aqui. Para mim, não tem nada melhor do que isso. Não dá mais prazer de estar aqui, ver isso aqui e ver o fruto do que a gente construiu ao longo do semestre. E preparar agora para o próximo semestre. Passar agora até quarta-feira lançando, corrigindo nota, né? Que agora é a alta fácil. Mas a minha percepção é que o KNAP, dentro do KNAP, estamos na segunda etapa. Agora vamos para mais uma etapa. E aí vocês vão ver COBIT, ITIL, planejamento estratégico, e traçar estratégia para como trabalhar para o próximo período. O que a gente vai fazer para o próximo período? Nós vamos começar a pensar. Segunda-feira temos reunião de colegiado, que a gente faz uma análise do que passou, para fazer uma reflexão do que nós fizemos. Vocês têm a representante de vocês, que é a Tatiane. Olha, eu não quero alongar, não, mas, Ricardo, precisa ensinar para esse povo pitching. Pitch, eles vão aprender no período que vem. Então, assim, agradeço muito ao KNAP a confiança, agradeço muito ao Andilei a confiança, porque se a gente não confia um no outro, a coisa não flui. E aí eu acho que a gente está fazendo um negócio bacana, está seguindo 100%. Se o Foto da saideira. KNAP falou alguma coisa, foto saideira para a gente comer alguma coisa. Isso, vamos, quem puder abrir as câmeras aí. Show. Aê.
Tá bom? É só chegar. Isso, só chegar um pouquinho pra cá. Beleza, pessoal? Show de bola, pessoal. Beleza. Bom, vou encerrar a gravação aqui, para a gente finalizar, agradecendo mais uma vez por todos vocês estarem conosco.